Eu sou o Davi, professor de História de vocês, e eu estou começando agora algumas videoaulas, né, para a gente relembrar os conteúdos que a gente está vendo durante esse período de quarentena e manter esse conteúdo mais fresco na cabeça, para quando a gente voltar para as aulas vocês poderem revisar ele de uma forma mais... A primeira videoaula que a gente vai ver é sobre uma revisão, né, da unidade 1, né, que a gente começou a ver ainda em sala de aula, né, na escola, e foi terminando ela com atividades domiciliares em casa. Beleza? Essa unidade ela trata do Brasil República, tá bom? Pois bem, essa unidade ela é dividida em 4 capítulos, tá? Os 3 primeiros capítulos eles falam sobre essa primeira república, conhecida também como República Velha, tá? Eles falam, o primeiro capítulo vai falar de como começou essa república, o segundo vai falar de algumas mudanças nos poderes, né, que estão crescendo ali nessa república, né, que são as oligarquias, e o terceiro dos movimentos que não eram favoráveis, né, que eram contra essa república, que muitas vezes são chamados como revoltas, por serem movimentos mais populares, né? Pois bem, aqui a gente tem um mapa mental, né, sobre esse período republicano, tá bom? Pois bem, a gente começa, o que é importante vocês saberem aqui é que há algumas divisões para a gente entender esse período chamado de República Velha, tá? A primeira é conhecida como República da Espada, tá? Por quê, Davi? Porque a maioria dos líderes governamentais desse período eram militares. Isso é uma consequência da forma com que a República foi proclamada, né? Foi feita através de um golpe militar e, obviamente, essa classe ela vai ter uma dominância maior nas ações políticas do país, né? Além disso, ela vai ser caracterizada muito por um governo provisório, né? Pelo Deodoro da Fonseca, pelo Deodoro da Fonseca. Gente, normalmente quando a gente tem na história golpes, né, de poder, a gente tem em seguida um governo provisório, que é um governo ali que vai gerenciar as coisas, tentar acalmar a situação ali, né, controlando todo o poder do Estado, para que se possa aplicar um modelo governamental que as pessoas que fizeram esse processo de golpe acham mais adequado. Beleza? Essa república, ela tinha uma constituição, né? Que é a Constituição de 1891, certo? E o que é que acontece com essa Constituição? Aqui a gente já tem algumas características que vão ser fundamentais para a gente entender quem conseguia ter poder durante esse período, tá? Primeiro, tinha entes federalistas, né? Tinha um federalismo. O que é um federalismo, Davi? Gente, sabe essa divisão que a gente tem no Brasil de estados? Ela começa aqui. Você divide o país, né, em entes estatais, que são partezinhas menores com líderes menores, né? Isso ajuda na parte administrativa e organizacional da nação, do Estado, né? Além disso, a gente também tem 3 poderes, a divisão dos 3 poderes. Algo que não acontecia no Império lá do Dom Pedro II. Por quê? Porque lá no Império, Dom Pedro II, ele criava lei, ele julgava a lei e ele executava as leis. Então, ele era a autoridade máxima, né? Aqui vai ter uma divisão desses poderes, tá? Vai ter o poder executivo, legislativo e judiciário separado. E o que é que faz cada um desses poderes? Acho que vocês já estão cansados de eu repetir isso, né? Mas vamos lá. O executivo ele vai executar as leis, o legislativo ele vai criar leis, né? E o judiciário vai julgar se aquelas leis foram quebradas ou não, se deve ser aplicado alguma medida ou não, tá bom? Pois bora lá. Além dessa questão de divisão do poder, que fazia com que o poder não ficasse nas mãos de uma pessoa só, né? Você vai ter também o voto para qualquer homem de 21 anos de idade alfabetizado, tá? Então, apesar de ser uma república, né? República vem de república, né? Que é coisa pública, né? Coisa do povo. Não era tão popular e tão do povo assim. Apenas algumas pessoas tinham acesso ao voto. E um número muito menor de pessoas vai ter acesso a alguns direitos políticos, como candidatura. Porque para você fazer essas coisas, você vai precisar de dinheiro, tá bom? Ah, e para poder. E
esse período que ele também é muito conhecido por causa de uma crise econômica, tá? Quando esse governo começa, ele... Deixa eu só ajeitar aqui minha fotinha. Putz, travou direto o PC. Foi mal, gente. Voltei? Acho que eu voltei. Pronto. O que eu tava falando? Crise econômica, né? Quando esse governo começou, o Rui Barbosa, né, que estava responsável por a economia do país, ele começa um processo de facilitação ao acesso ao crédito, ao empréstimo de dinheiro dos bancos, né? E o que acontece? Isso acaba gerando uma crise econômica, porque muitos fazendeiros, muitos donos de terra começam a pegar esse dinheiro emprestado, pessoas que estão começando trabalhos autônomos e liberais também começam a pegar esse dinheiro emprestado e não pagam. Então isso acaba quebrando o Estado, né? Mas, em decorrência disso, você tem um fortalecimento muito grande dos produtores brasileiros, principalmente no campo do café e do leite, tá? Então você começa a ter oligarquias, né? Grandes poderes nesse meio de produção, né? Além disso, você vai ter também vai acabar esse governo provisório, né? Você vai começar a ter eleições e vamos começar a eleger líderes governamentais. E nesse cenário, né, onde o maior número de riqueza está com produtores de café e de leite, e onde que a gente precisa de dinheiro, né, como eu expliquei anteriormente, para bancar uma candidatura, para ganhar influência e conseguir o poder, quem vocês acham que vão ser os principais presidentes, né, do país, as pessoas que têm controle sobre o executivo no país, pelos esses órgãos aqui de poder, né, executivo, legislativo e judiciário? A maioria das pessoas, pessoal, vai ser republicanos do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais. São Paulo, porque era a maior produção cafeeira do país, né? Então tinha um grande acúmulo de riqueza, e Minas Gerais, porque era a maior produção bovina do país, né? Aí ganha uma grande quantidade de recursos também, né? Pois bem, nesse período aqui, a gente vai começar a ter o cenário de república oligárquica, né, que vai de 1894 até 1930. É onde tem aquele famoso café com leite, né, essa expressão café com leite, porque a economia vai ser baseada na cafeicultura de São Paulo e na criação de pecuária de Minas Gerais. E aí é daí que vai sair os principais presidentes, né, como eu expliquei agora há pouco. Você também vai ter um forte processo de manipulação eleitoral, tá? Por que, Davi, você vai ter um forte processo de manipulação eleitoral? Porque para você votar, você tem que ser alfabetizado, certo? Em muitos casos, você só sabia ali assinar seu nome. E isso não significava realmente que você tinha um domínio político, uma alfabetização política. Nesse período também existiam muitos coronéis, né? Donos de terras, que tinham muita influência. Na verdade, a eleição era feita basicamente para tentar puxar os coronéis. Quando você puxou o coronel, ele vai pegar as pessoas que moram perto dele, onde ele tem influência, e vai garantir o voto dessas pessoas no líder que convém. Deu para entender? Então, esse processo é chamado de voto de cabresto, porque você pega o eleitor aqui, ó, e bota ele para votar na pessoa que você quer, certo? Essa situação social era muito excludente. Você tinha um acúmulo de riqueza muito grande com coronéis, né, donos de terra, senhores de terra, quase, né? E você tinha uma grande classe popular marginalizada, né? Esses coronéis eles ganhavam com trocas de favores, né? Com barganhas políticas e influenciavam nas eleições presidenciais, né? Só para explicar essa parte aqui que eu não falei nada, né?
Mas esse processo todo de acúmulo de riqueza gerava uma grande desigualdade social, né? Pois é, pessoal. Então a gente vai ter aqui, ó, nessa parte de cima, toda uma história mais política, né? Uma história de, de, de dominância pelo poder, de conflitos pela dominância do poder, né? Só ações, essa desigualdade que essa dominância está causando na sociedade, sentida por outras classes sociais, né? Daí que a gente vai ter toda uma história de movimentos sociais que vão contra, né, essas políticas da Primeira República, tá bom? Entre esses movimentos, a gente tem alguns de muita importância que normalmente caem muito em prova, tá? A revolta da vacina, a revolta da chibata e a guerra de Canudos são questões comuns em vestibular e também em processos até mesmo para casa de cultura, para o IFCE, por exemplo, tá? Então, bora lá. A revolta da chibata, gente, é um movimento que acontece por causa de uma ação, né, governamental para a saúde, né? Você está tendo várias epidemias, né, nesse período, e a população mais pobre do Rio de Janeiro, ela está isolada em cortiços, em zonas periféricas, onde não tem saneamento básico, certo? E em vez de fazer uma campanha de conscientização para vacinação, o governo, o Estado, vai lá e faz uma vacinação obrigatória. Ou seja, ele pega pessoas, entra na casa de pessoas, certo? E pega elas e vacina à força. Imagine você, né? Alguém entrar na sua casa com uma agulha que parece uma arma, que a máquina de vacinação em massa, né? Tipo, você vai só colocando aqui o líquidozinho de vacinação e vai apertando na outra pessoa, né? Ela entra com esse utensílio e vai vacinando todas as pessoas da tua família à força. Isso gera uma revolta nos cortiços, o que acaba gerando uma série de conflitos com as forças militares. Há uma grande propaganda aqui que vai começar um discurso de segregação que acontece até hoje, né? Que é o de que em comunidades, né, em zonas mais periféricas, as pessoas são incivilizadas e as pessoas também são revoltosas, criam barraco por qualquer coisa, né? Isso vem daí, porque nesse período, para a elite, né, que estava no poder ali, as pessoas que estavam na periferia, elas eram burras, né? Porque elas não estavam tomando a vacina, não estavam se prevenindo contra a doença. Só que para eles lá, nada tinha sido apresentado, eles não esclareceram que era uma doença, né? Só fizeram atos invasivos. Então, na verdade, quem é a pessoa mais burra aí foi os governantes que não tiveram as medidas mais adequadas, né? Tiveram essas medidas mais bárbaras, né? Por assim falar. Além desse, a gente tem a revolta da chibata. Essa cai muito em prova, tá? Por quê? Ela é basicamente uma forma de mostrar que o, o preconceito e as ações da escravidão, elas não acabam com a abolição e com o fim do império. Elas continuam na Primeira República. Por quê? Ela vai acontecer no Rio de Janeiro também, só que ela acontece aqui com uma outra classe popular, né? Uma outra galera, né? Que vai ser os marinheiros, certo? Primeiro que muitos marinheiros do Rio tinham ido para a Inglaterra, tinham ido para outros países e tinham visto que os marinheiros lá não eram tratados como animais, o que acontecia nesse período, né? Ganhavam muito pouco, ficavam muito tempo no mar, certo? Segundo, esse tratamento como animal era tão forte, mas tão forte, que eles sofriam castigos corporais, né? Quais esses castigos, Davi? Chibatadas. A chibata, pessoal, é um tipo de chicote, certo? Que era usado como instrumento de tortura durante o período escravocrata, tá? E o que é que acontece? Você prende a pessoa em um poste ou um pedaço de madeira, um pedaço de pau assim, abraçada, e dá chicotadas, chibatadas nas costas dela, até esfolar todo o couro, em alguns momentos até fazendo o pulmão ficar exposto, né? Gerando uma dor insuportável, certo?
você vai ter esses atos com pessoas negras, né? Com pessoas pretas dentro dos navios da Marinha. E esse ato vai ser intolerável pela maioria dos marinheiros, porque quando começam esses atos, você está trazendo de volta, né, uma repressão que existia no período de escravidão. Somando isso com as condições de baixo salário e as condições de baixa dignidade que os marinheiros já sofriam, e a predominância deles serem negros, né, porque era um dos únicos lugares que se aceitava que uma pessoa que descendia de escravos trabalhasse no Brasil desse período, né, nessas condições humilhantes, eles vão começar uma revolta. Só que o que acontece? A maioria das revoltas, assim, que acontece no Brasil nesse período, não tem uma força militar tão grande. Só que essa aí acontece dentro de uma corporação militar, que é a Marinha, que tem navios, que tem canhões, né? Então eles começam a fazer uma revolta muito forte, né? E essa revolta ela vai ser encabeçada por João Cândido, tá? João Cândido acaba sendo preso, ele é torturado de uma forma muito horrível, né? Tem até um vídeo que conta essa história de uma forma bem interessante, que depois eu posso até colocar para vocês. Mas ele é torturado de uma forma horrível e ele acaba sobrevivendo a essa tortura e ganhando sua anistia, né? Alguns direitos também são dados para os marinheiros, até mesmo para quem não tenha revoltas futuras. Além dessa revolta, uma muito conhecida, né, um movimento social muito conhecido, é o de Canudos, tá? Que vai de 1893 a 1897, lá naquela República das Espadas ali, tá? Ela é encabeçada por Antônio Conselheiro, que era um líder religioso, beleza? E é, ele começa a falar sobre a desigualdade social e os pecados dessa nova república, né? Que não estava agradando a eles. Olha, algo interessante aí é o uso do discurso religioso, que vai ser conhecido como messianismo, né? Para um movimento social, tá bom? São os pontos mais importantes daí. Beleza, pessoal, teve um problema técnico na gravação, tá? Eu salvei toda a videoaula, terminei de dar aula e corrompeu a segunda parte da aula e o final dessa explicação sobre República Velha. Então, vou resumir rapidinho aqui, tá bom? Eu estava falando sobre um outro movimento que ficou muito conhecido no Brasil, que é o cangaço, né? É um movimento que tem uma visão meio dúbia sobre os sujeitos que faziam parte dele, porque a gente vai ou no nosso imaginário a gente vai colocar eles como heróis, justiceiros e tal, ou então como vilões, bandidos, né? Isso acontece porque esse movimento, o cangaço, ele estava muito envolvido tanto com a política, com o poder, como ele também atacava esse poder. Então, em muitos momentos, os cangaceiros eles vão roubar coronéis, roubar fazendas, distribuir as riquezas da fazenda para a população mais pobre, né? E em outros momentos, eles vão se aliar aos fazendeiros, entendeu? Então você vai ter esse caráter duplicado, né, deles de você agir tanto em favor à elite como contra a elite quando isso te convir, beleza? Então bora lá. A gente já deu uma olhada nos movimentos sociais, né, que é essa segunda parte que é da história, né? E tem uma parte final, que seria as crises que levaram ao fim dessa Primeira República. Galera, o que é muito importante nessa Primeira República, óbvio que todos esses movimentos sociais são extremamente importantes, mas normalmente quando a gente vê eles em questão, tá só focado neles, certo? Relaciona-se com a República mais em um segundo plano, mas as perguntas normalmente são focadas em características desse movimento. Tá? Sobre a República, de uma forma geral, tinha características globais, globais não, né? Obviamente. Características gerais desse momento histórico, tá? Primeiro, política de café com leite entre Minas e São Paulo. E segundo, o voto de cabresto e coronelismo, né? E essas elites. Isso tudo tem a ver com as elites econômicas do momento, que eram agrárias, tá bom? Pois bora lá. Tendo isso em mente, no ano de 1929, a gente tem uma grande crise no capitalismo mundial, certo? Essa crise ela vai quebrar
a Bolsa de Valores. E vai fazer com que o principal comprador de café do Brasil, que é os Estados Unidos da América, ficasse sem recurso para continuar comprando com o Brasil. Então, a gente tem uma crise econômica. E aquela elite lá, o café com leite, né? Ela começa a enfraquecer. Isso bate com o período que estava prestes a ter uma reeleição, né? Você teria que ter uma reeleição. E entre os candidatos você tinha Júlio Prestes e você tinha Getúlio Vargas. Júlio vence essa eleição, tá bom? Ele é considerado como a elite que decidia quem votava, quem entrava, ele é considerado pela elite uma opção mais válida para restabelecer a economia do país voltada, né, ao café. Só que o que é que acontece? Vargas, que é do Rio Grande do Sul, né, ele é do Sul, ele não é nem de Minas, nem de São Paulo, ele se coloca como presidente. E o vice dele, ele é assassinado, né, o João Pessoa, ele é assassinado durante esse período eleitoral. Então ele começa a criar um discurso de que as eleições no Brasil, não um discurso, era de certa forma um fato, né? Elas eram muito manipuladas e não poderíamos continuar com esse modelo de fazer eleição. A gente não poderia continuar com esse modelo de eleição. A gente tinha que retornar uma república de uma forma mais honesta, mais igualitária, né? E aí ele aplica um golpe e toma o poder brasileiro com a ajuda dos militares, certo? Os militares vão lá de novo, assim como aconteceu, né, durante a proclamação da república, vão lá e ajudam a ele tomar esse poder para poder governar o país por um período. Esse momento, desde que ele toma o poder até o fim de seu governo, é conhecido como Era Vargas, tá? Tá? Beleza. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Sobre Vargas, né? Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai estudar Era Vargas é que o Vargas ele tem duas imagens, tá? Ele é conhecido como o pai dos pobres, porque durante todo o governo dele, durante toda a gestão dele, ele tem um movimento muito populista, né? Ele tem um fortalecimento da indústria e esse fortalecimento vai dar oportunidade de emprego para as pessoas pobres, oportunidades que eles não tinham lá no governo, em governos anteriores, como por exemplo aqui, ó, durante a Primeira República, né? A República Oligárquica, onde até mesmo classes, empregos hoje que são vistos como renome, né? Ser um militar, ser um marinheiro, aqui não dava dinheiro e ainda colocava em situação sobre-humana. O Vargas ele vai dar direito para esses trabalhadores, para que eles tenham condições dignas de trabalho. Beleza? Mas em contrapartida ele vai ser conhecido também como mãe dos ricos, porque ele vai crescer muito a economia, vai crescer muito a indústria, vai fazer muito as vontades dessa classe, né? Que é as classes sociais mais altas que a gente tinha no país, e por isso ele vai ter esse caráter meio dúbio, né? Que vai ter dois lados, né? Pois bem, a gente já explicou como é que aconteceu todo o processo de eleição do Vargas, né? De eleição, não, de tomada de poder, né? O golpe militar dele, onde ele pega o poder, né? E aí ele começa um primeiro governo conhecido como governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Nesses 4 anos de poder, a elite paulista estava pé da vida com ele, por causa das eleições que eu expliquei no último slide, né? E o Vargas, ele é conhecido por ser um ótimo político até hoje, certo? Então, uma das primeiras coisas que ele vai fazer em relação a essa questão com São Paulo, né, é acalmar a revolução que tem lá. Como é que ele acalma? Cara, o exército cai em cima direto. Só que quem financiava muito essa revolução também era fazendeiro, né? Dono de fazendas de café. Ele começa todo um processo de Conselho Nacional do Café, que vai valorizar esse produto no Brasil, vai acolher a elite agrária do Brasil, que era quem mantinha as oligarquias, e vai fazer com que ele se relacione bem de novo com esse pessoal mais à frente, né? Vai dar uma acalmada, uma amenizada na raiva deles. Além disso, ele vai criar uma nova Constituição, chamada de Constituição de 1934. O que é que acontece nessa Constituição, Davi? O que é que tem nessa Constituição? Beleza. Coisas que mudam com essa Constituição. Primeiro de tudo, você vai ter um novo Código Eleitoral, tá?
você vai ter uma mudança drástica nos votos, tá? O voto não vai ser mais um objeto, uma ação que era feita apenas por homens, né? Agora a mulher também pode votar. Além disso, o voto vai ser secreto para que os coronéis lá das oligarquias não possam direcionar e pedir que você vote em alguém que você comprove que votou, entendeu? E além disso, você vai ter uma série de leis trabalhistas nessa Constituição que vão ajudar a fomentar a indústria, beleza? Esse é o marco do governo constitucional, que vai de 1934, quando essa nova Constituição surge, né? E vai até 1937. Por que 1937, Davi? Bora lá, vamos falar com calma, né? O cenário aqui, para a gente ter uma ideia melhor, está em um espaço global. A gente está tendo um problema global. Enquanto no Brasil o Vargas tentava segurar o poder, né? E discutia com isso, né? Tinha que ter várias disputas parlamentares, né? Para manter esse poder na mão. Surgia um cenário ideológico bipartidário, por assim dizer, que é basicamente uma coisa que está retornando bastante hoje em dia. De um lado você tinha comunista, uma ameaça comunista, e de outra uma ameaça totalitária, uma ameaça fascista, né? Nazista. Aqui a gente está falando no cenário que está onde está acontecendo, está começando, se desenvolvendo a Segunda Guerra Mundial, beleza? E o que é que acontece? Você vai ter os integralistas, que era um movimento fascista, certo? Que se apoiava em ideais fascistas para, tipo, quando eu digo que eles tinham ideais fascistas, né? Eles tinham uma noção de raça, de superioridade, que você deveria misturar as três raças brasileiras para criar uma raça pura. E todo esse discurso de raça que eu estou falando, com a palavra raça, é porque eu estou reproduzindo o que eles falavam, que eles acreditavam. Beleza? Além disso, você tinha a Aliança Nacional Libertadora, que se colocava como oposição a esses ideais fascistas. Tinham comunistas na Aliança Nacional Libertadora? Tinham. Todos eram? Né? Acho que a maior parte não era, você tinha pessoas liberais, você tinha democratas, só que o fascismo, sempre que ele se instala em sociedades, tem um contraponto a ele. Beleza? Pois bem, aproveitando dessa discussão, né, sobre comunismo e esses movimentos que estavam sendo caracterizados, né, estavam sendo pintados como comunistas, né, o governo brasileiro começa a falar sobre um plano comunista de dominação total do mundo. Esse plano se chamava Plano Cohen. E para esse plano, né, nesse plano, os comunistas iam fazer uma grande revolução no ano de 1935. Olha só, tem um governo constitucional em 34. Pronto, vocês podem votar. Em 35, um ano depois, começa essa crise política, que é basicamente vai dizendo assim: ó, vocês não vão votar não, porque se entrar comunista no poder, vai dar ruim. Então eu vou ficar com o poder, eu vou dar um golpe de novo e eu vou ser um ditador. Aliás, eu não vou dar um golpe, eu já tô com o poder, eu vou segurar esse poder. Eu que vou ditar as regras a partir de agora. Eu vou segurar esse poder aqui. Beleza. Com isso começa o Estado Novo, beleza? Que vai de 1937 até 1945, tá? É uma ditadura, beleza? É um regime totalitário, certo? Onde teve tortura, teve prisão, teve morte de inimigos políticos, todo sobre esse pretexto do Plano Cohen, certo? E teve censura também, né? No rádio, principalmente, a principal forma de comunicação da época, e no jornal, nos jornais, né? Ao mesmo tempo que tinha essa censura, também tinha uma propaganda para colocar, pintar, né, o Vargas como uma pessoa boa, que estava cuidando das pessoas pobres, que queria o bem do país e que queria que os comunistas não invadissem o Brasil, certo? Só que mais à frente a gente acaba descobrindo que a maioria dessas pessoas que eram ditas comunistas e estavam sendo mortos e torturados eram oposição política do Vargas. Eram pessoas que iam contra o princípio do Vargas e, em alguns casos, nem estavam envolvidos com a Aliança Nacional Libertadora, que estava contra os integralistas, né?
Pois bem, tem uma característica muito interessante aqui, que foi basicamente o que salva a gente do fascismo. Enquanto os integralistas estavam subindo, né, na popularidade, o Brasil também estava se relacionando com outras nações, né? Com a Alemanha, com os Estados Unidos, que são nações que estão na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, beleza? Fazem parte da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, ele se aproxima muito da Alemanha, muito, muito mesmo. Ao ponto da gente quase passar para o lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O que é que impediu isso? Teve alguns ataques, tá? A embarcações brasileiras. Isso aconteceu por causa porque a Alemanha já estava enfraquecida, já estava precisando de focar nessa política expansionista para poder tentar pegar recursos e durar mais tempo na guerra, beleza? E o Brasil também começou a se aproximar muito dos Estados Unidos da América, que ofereceu uma siderúrgica, ofereceu um desenvolvimento da indústria brasileira, o que foi ótimo para o Vargas e aí eles fecharam. E, além disso, os Estados Unidos também estavam numa política de discurso, né, de perseguição ao comunismo, né? Dizia que tipo, era uma ideia errada, porque já tinha essa ideia de que os polos da guerra, né? A Alemanha nazista, né? Com base no fascismo, na autodeclarada fascista também, e Estados Unidos, desculpa, União Soviética, né? Socialista, né? Que estava arrumando, dizia que estava indo no caminho do comunismo. Eles eram polos inimigos para uma política de expansão industrial e comercial armamentista que os Estados Unidos tinha nesse período. Beleza? Então, a gente tem esse cenário aqui, tá? Certo. Controlou o poder, ó, de 30 até 45. São 15 anos no poder, galera. É muito tempo. As pessoas já estavam ficando com o pé atrás com o Vargas, apesar dele ser muito carismático. Principalmente os militares. Os militares já estavam tentando armar uma estratégia para derrubar o Vargas do poder. E o que é que acontece aí? Nessa de perceber essa movimentação, tanto das elites como dos militares, Vargas percebe que é a hora de colocar uma nova pessoa no poder através de um processo democrático. Afinal, eles viviam em uma república, pelo menos no discurso dele, na fala dele. Então, ele indica, né, como ele apoia, na verdade, um candidato à presidência da República, Eurico Gaspar Dutra, certo? Esse vai ser eleito novo presidente do Brasil e vai ser a primeira vez que um presidente brasileiro, né, um processo democrático, indica alguém para influenciar, né, de longe ali. Belezinha? Certo, sobre as atividades. Não vai ter atividade, tá bom? Dúvidas sobre as aulas e dúvidas sobre o conteúdo que vocês viram nessa videoaula, por favor, entrem em contato comigo pelo grupo de WhatsApp. Aliás, pelo meu WhatsApp, certo, pessoal? Mas o que? Eu gostaria também, se você puder, se você tiver um tempo, dar um feedback sobre essa aula. Diz o que se tu gostou, se tu não gostou, o que eu poderia mudar, o que eu poderia melhorar, para ficar uma aula melhor para vocês, para a gente ter uma dinâmica de aula melhor no futuro. Belezinha? Obrigado e até a próxima aula aí, tá? Tchau!